Olá, tudo bem? Meu nome é Julieta, sou armênia que mora na Rússia e hoje eu cheguei nesse parque maravilhoso que se chama Parque Горького para entrevistar meninas russas sobre feminismo. Bora lá! Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к феминизму? Tenho sentimentos contraditórios sobre essa questão. Não acho que seja necessário chegar a extremos. Em geral, sou a favor dos direitos das mulheres, mas sem chegar a extremos, para não deixar o homem completamente acuado, mas ao mesmo tempo delegando a ele algumas de suas responsabilidades socialmente impostas. Há diferentes tipos de feminismo. Se o feminismo estiver dentro do razoável, tudo bem. Se for radical e contra os homens e seus direitos, tenho uma atitude negativa em relação a ele. Em um sentido geral, tenho uma atitude negativa em relação ao feminismo, porque os homens são importantes. Toda família precisa de um homem, e acho que todo homem deve. Como dizer? Deve respeitar a opinião e a escolha de uma mulher. Mas é importante não ultrapassar os limites, para que as mulheres não ultrapassem o limite de seus desejos, mesmo em termos de relacionamento com os homens. Também gostaria de dizer que, se os homens se comportarem de forma inadequada, as mulheres serão forçadas a mostrar a eles seu feminismo para provar seus direitos e serem ouvidas. Acredito que o feminismo surgiu porque as mulheres queriam ser ouvidas. E se existir uma avaliação adequada dos direitos das mulheres no mundo, não haverá feminismo algum. Se o feminismo for expresso adequadamente, eu o trato normalmente. Mas se ele ultrapassar os limites, é negativo. Em geral, como movimento social, é ótimo porque mostra que a sociedade feminina está progredindo e que há mais oportunidades para as mulheres. Mas ele também tem limites e não deve ser excessivo. Para que não seja um movimento extremo, porque quando já está nos extremos, não é saudável. Essa é a minha opinião pessoal. E, em geral, é muito bom que tudo esteja caminhando para a igualdade. Se falarmos sobre pagar a conta em um restaurante, podemos concordar calmamente com isso. Podemos discutir como alguém se sentirá confortável. Em geral, se isso é feminismo sem excessos, então tenho uma atitude positiva em relação a ele. Não sou contra, acho que é normal, mas também acho que há limites. É direito da mulher escolher como viver sua vida. Acho que não se pode limitar as mulheres, mas, ao mesmo tempo, há limites que não podem ser ultrapassados. Por exemplo, se um homem abre a porta para uma mulher, isso é apenas uma demonstração de respeito e não deve ser maltratado. Então, o que posso dizer sobre o feminismo? Sou a favor do feminismo saudável. Quero dizer, definitivamente não sou a favor de... Como posso dizer isso corretamente? Não sou a favor da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Não acredito nisso. Mas o feminismo saudável é uma coisa muito boa. Por exemplo, homens e mulheres devem receber o mesmo salário pelo mesmo trabalho. Mas, ao mesmo tempo, acho que há tipos de trabalho que não foram criados para as mulheres. Um homem deve pagar a conta em um restaurante, um homem deve ser o chefe da família, deve estar no comando do relacionamento, mas sem oprimir os interesses das mulheres. Isso pode ser chamado de feminismo saudável? Sou a favor disso. Acho que em nosso país, onde vivemos, as coisas com relação ao feminismo são 50-50 avos. As meninas devem lutar pela independência e não deixar tudo nas mãos de um homem. Porque começamos a ganhar mais e a estudar melhor. Devemos lutar pela liberdade, mas não 100%. Tudo deve ser razoável.
Os homens não devem esquecer seus papéis, é assim que as coisas são na Rússia atualmente. Tenho uma atitude negativa em relação ao feminismo, porque acho que ele é uma loucura. É absolutamente errado. Sim, uma mulher pode ser independente, mas não deve exagerar. Deixe o homem ser responsável também, como um homem deve ser. É por isso que em russo a palavra casada significa estar atrás do marido. Nós ficamos atrás dos homens e por isso, devemos estar um pouco mais abaixo na escada. Temos que dar aos homens a oportunidade de se sentirem como homens. Na maioria das vezes, tenho uma atitude negativa em relação ao feminismo, porque acredito que as mulheres são, em grande parte, culpadas por seus próprios problemas. É preciso escolher um homem com sabedoria e saber o que se quer na vida. Portanto, eu aconselharia as mulheres a se organizarem primeiro e, depois, elas poderão se dar bem com os homens. Bem, eu tento ser neutra com relação ao feminismo. É uma escolha de cada pessoa em um assunto pessoal. Mas se um homem me pedisse para dividir a conta em um restaurante, eu tentaria não me importar. Não acho que seja uma coisa legal de se fazer. Mas não é tão ruim assim. Se abrirem a porta para mim, direi muito obrigada. Será uma sensação boa, como um sinal de agradecimento. Em geral, tenho uma atitude positiva em relação ao feminismo. Acredito que a mulher tem o direito de escolher, e se for conveniente para ela ser paga em uma cafeteria, ela tem esse direito. E se as mulheres quiserem pagar por si mesmas, elas também têm o direito de fazê-lo. Tenho uma atitude muito neutra em relação a essa questão. Em geral, acho que isso não depende do país, da época ou de qualquer crença. Acho que é apenas uma tendência que é um sinal de progresso. Acho que, em geral, o feminismo tem um impacto positivo no mundo e não vejo nada de errado nisso. Como membro da geração mais velha, eu não diria que sou totalmente negativa. Mas não acho que isso leve ao progresso. Porque, normalmente, tudo isso leva ao fanatismo, ultrapassando os limites, e eu gostaria que ficasse dentro de limites razoáveis. Por que não? Mas geralmente há exagerado. É só isso que estou dizendo. Sou basicamente positiva, e especialmente tudo que diz respeito aos direitos das mulheres na esfera trabalhista, ou seja, salários iguais aos dos homens, a possibilidade de ocupar os mesmos cargos que os homens. Esse é um ponto muito importante que devemos levar em conta na sociedade moderna. Mas, ao mesmo tempo, não se deve ultrapassar os limites da razoabilidade e os homens devem continuar sendo homens, extratores, defensores, e as mulheres devem continuar sendo criaturas inteligentes e agradáveis, que trazem o melhor para esta vida. Compartilho da opinião dessa garota e acho que tudo o que diz respeito à realização pessoal deve ser de pleno direito das mulheres. E quanto à vida pessoal, aos relacionamentos e à família, é claro que deve ter uma divisão de papéis, em que o homem desempenha o papel de defensor e a mulher o papel de guardiã do lar e de todo esse apoio. Eu tenho uma atitude neutra, se não ultrapassar os limites do permitido, e se um homem pagar por você e ficar na porta, é muito agradável. Todo mundo tem seu próprio ponto de vista, e tudo é bom se não ultrapassar os limites da razão e estiver dentro dos limites do adequado. Portanto, tenho uma atitude neutra e, até certo ponto, positiva. Sou neutra em relação ao feminismo, mas ainda assim os direitos das mulheres não devem ser ultrapassados e não devem ser como os dos homens. Afinal de contas, os homens são o sexo mais forte, e é assim que foi originalmente estabelecido na história. É por isso que sou neutra. Tenho uma atitude positiva em relação ao feminismo. Acho que no mundo moderno deve haver um movimento que lute pelos direitos das mulheres, que as mulheres devem ter o mesmo direito de trabalhar que os homens, que elas não devem ser prejudicadas em seus direitos,
que seu trabalho deve ser tão bem remunerado quanto o dos homens. Gostaria que houvesse menos estereótipos sobre as mulheres. O que mais você pode dizer? Eu também tenho uma atitude positiva em relação ao feminismo e concordo plenamente com o que minha amiga disse, mas acho que todos nós devemos nos manter dentro do razoável e entender as diferenças objetivas entre os sexos. Perceber que há diferenças físicas, embora mentalmente, é claro, sejamos todos iguais. Somos todos capazes de pensar e raciocinar. Entretanto, não acredito que o feminismo radical tenha um efeito positivo na sociedade. Parece-me que essa mistura radical de todos em um só sexo, sem nenhuma divisão de gênero, não é muito objetiva e nem muito correta. Ainda assim, devem ser limites que não devem ser ultrapassados. Obrigada. Eu poderia acrescentar algo no mundo como cavalheirismo, boas maneiras e regras de decência, polidez e etiqueta. Que o feminismo sensato não deve contestar o fato de um homem ser galanteador, que ele pode segurar a porta para uma garota, que ele pode dizer a ela que gosta dela. Também não acho que seja uma desvantagem para uma mulher o fato de um homem querer pagar por ela em algum lugar. Todos têm suas próprias opiniões sobre isso, mas eu acho que sim. Atualmente, há um problema tão grande na sociedade que os homens estão se tornando excessivamente femininos e as mulheres excessivamente masculinas. Parece-me que tudo isso deveria chegar a um equilíbrio adequado. Então, essas eram opiniões das mulheres russas sobre feminismo. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Por favor, deixe seus likes, se inscreva no meu canal, escreve nos comentários o que você acha sobre isso. E se é possível, por favor, compartilha com seus amigos, tá? Eu desejo toda a felicidade por você e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!